Essa parte de me ensina a apertar botão em software, eu limito aos cursos onde antes tem aulas introdutórias, mas não tem porquê, só que daí tem um modo de abertura do botão que se limita só ao módulo que vem configurado no software, e daí eu tenho que apertar o botão desse jeito, daí quando eu aperto o botão desse jeito dá errado, tá? Então não precisa, ok? Tá? Até porque o software não manda como eu vou fazer o projeto. Okay? Ele só é uma ferramenta. Okay? Se eu quero fazer a viga baldrame no nível do bloco, eu faço a viga baldrame no nível do bloco e um software não vai impedir. Okay? Se eu quero fazer assim, eu vou fazer assim e pronto. Tá? Eu que determino como vai ser o projeto. Não é o software que deixa. Ah, eu ia fazer assim, mas o software não deixou. O software não manda em mim. Okay? Eu já tenho 18 anos. Nem minha mãe manda em mim mais, então outra questão que eu acho que o software manda em mim, tá? Infelizmente a apertura do botão é escravo de software, mas não é o meu caso, ok? Então é perfeitamente possível, desde que você não se limite a apertar botão, que é o que muita gente faz. Tem como fazer muita coisa no software, inclusive coisas que o software nem permite, é possível fazer, igual o meu vídeo chamado "Se o software faz mais do que o seu software faz". Agora entra a questão que dá para fazer uma modelagem de um pergolado usando os módulos tudo mais exatos do software? Até pode, mas se você for se limitar só aos módulos específicos do software, você vai gastar muito mais à toa e vai ter vários problemas, porque vários módulos específicos de qualquer software vão ter complicações. Ok? Esse PCAD tem vários, por exemplo, módulo de blocos tem erros pesados, módulo de escadas tem erros pesados, ok? Então tem que tomar cuidado se for usar módulos específicos, tem que entender muito bem, tem que conferir manualmente, mas tecnicamente sim, é perfeitamente possível modelar um pergolado dentro do SIP, tá? De qualquer material, desde que, claro, você não se limite a apertar o botão e use ele para um software de conferência e não de dimensionamento como um todo para apertador de botão. Tecnicamente é possível trabalhar com uma fundação rotulada mesmo em uma obra que o vento é predominante. A única questão nunca é econômico, nunca é eficiente, sempre tem uma possibilidade mais econômica do que uma rótula, ainda mais questão da fundação, que é sempre basicamente concreto em situ. Se você for trabalhar com uma obra metálica, uma obra pré-moldada, e eu vou fazer fundação também pré-moldada, coisa do tipo, aí quem sabe pode ser que a fundação rotulada facilite, mas caso contrário, rótula nunca é a melhor opção, ainda mais concreto armado, onde é muito barato garantir nem que seja um semi-engaste. Então, apesar de ser possível trabalhar assim, dando um não, tá? Não compensa porque é mais caro, porque tem sempre uma opção mais barata que está no vídeo abaixo. Você não precisa de autorização nenhuma para você chegar numa obra e mandar tirar um pilar, por exemplo. Você pode chegar numa obra hoje, você como engenheiro pode chegar numa obra hoje e mandar tirar um pilar. Só tem uma pequena questão. Você tem que assinar a RT que você garante que a obra fica de pé, mesmo tirando o pilar. Ok? Então, você quer chegar numa obra e cortar um pedaço de laje. Você precisa entrar em contato com o engenheiro? Não, só precisa assinar a RT que você garante que a obra fica de pé, sem aquele pedaço de laje, sem aquele pilar, sem qualquer coisa que você queira tirar. Daí entra a questão, como que você vai ter certeza que a obra fica de pé? Tem duas maneiras. Método 1, você liga para o engenheiro e pergunta, posso cortar meio metro da laje? Esse é o método fácil, por isso que ele recomenda ele sempre. O método 2 é o quê? Roda, redimensiona a obra inteira, para garantir que sem aquele pilar, sem aquele pedaço de laje, sem qualquer questão que você for tirar, a obra ainda fica de pé. Porque você tem essas duas opções, a questão de entrar em contato é só para economizar rios de tempo e dinheiro, ok? Nessas horas, o papel e caneta faz toda a diferença. Imagina que o prédio tenha 30 metros de largura, 20 metros de comprimento e 80 metros de altura, ok? Estimando aqui tudo mais, eu estou falando do que? Eu estou falando de 2.400 metros quadrados de fachada, eu vou estimar uns 360 toneladas-força de vento total, ok? E uns 14.000 toneladas-força metro, estimado, ok? Só que um prédio desse vai pesar umas 16.800 toneladas-força. Quem sabe com cortes e mais, quem sabe tem só umas 12.000 toneladas-força, mas ainda assim a excentricidade é tipo 1 metro. Okay? Se a excentricidade de 1 metro, desde que esse prédio tem pelo menos 6 metros, não vai ter tração na fundação. 6 metros na largura do mecanismo de contraventamento, não na largura total, na largura do mecanismo de contraventamento. Então, desde que tenha sido escolhido um mecanismo de contraventamento adequado, com um prédio de 28 pavimentos, que vai ser um mecanismo largo, vai usar paredes bem longas, vai usar núcleo rígido conectado a outro núcleo rígido, ou pelo menos conectado a pilares rígidos, com vigas adequadas, eu não vou ter problema em relação a isso, e isso não vai gerar tombamento. Agora, quem sabe 80 pavimentos, você começa a se preocupar com isso. Primeira coisa, não tem como evitar que fique terra no fundo de uma estaca, até porque a estaca tem como objetivo enviar carga para a terra,
ok? Tá? O que você pode perguntar é como evitar terra solta no fundo da estaca, ok? Beleza, tá? Porque eu não quero pedaços de terra solta, eu quero a terra compactada, né? E um SPT levado ali, tá? Até porque um solo argiloso, solo arenoso é tudo terra, ok? Agora, vai depender do tipo de estaca. Estaca escavada, você vai fazer o quê? Você vai pegar um maço, que é basicamente um balde de concreto, qualquer um balde de tinta, né, preenchido de concreto com uma corda dentro, onde você joga aquele balde e puxa de novo, joga aquele balde e puxa de novo. Isso é mais comum porque estaca escavada é o mais utilizado. Agora, se for uma estaca hélice, não tem como compactar a ponta, a gente usa muito menos a resistência da ponta. Se for uma estaca cravada, a compactação é automática. Se for uma estaca franca, a compactação é automática com aquela bucha seca de concreto. Então vai depender de cada tipo de estaca. No caso da escavada manual, que é o mais comum, é feito com um balde de tinta preenchido de concreto que você bate 10, 20 vezes. Aqui a gente entra na questão de o que aumenta a segurança e quanto custa. Por que eu não uso só ferro de 16 numa viga que passa com ferro de 8? Porque custaria mais, certo? A gente não vai colocar mais segurança se o custo for muito mais elevado e não fizer sentido. Ok? A gente trabalha só com segurança necessária. Agora, quanto aumenta a segurança e quanto custa? Quando eu faço estribos, tipo, um de um lado, um do outro lado, um embaixo e outro do outro lado, tá? O que está acontecendo é que eu estou aumentando a segurança porque cada transpasse de barras está acontecendo em uma posição diferente, mas eu não estou aumentando o custo, ok? Tá? Então imagina que você liga para comprar vergalhão, e você pega, eu quero um vergalhão de 10 ferros de 8. Eles falam que os ferros de 10 estão o mesmo preço do ferro de 8. Você vai comprar ferro de 10 porque é de graça, ok? É a mesma questão, você não está pagando a mais por aquele material, então compensa, ok? A gente faz estudos alternados, não porque meu Deus do céu tem que fazer, mas porque é mais segurança de graça, ok? Não tem por que não fazer. Com exceção de um laboratório, uma pista de boliche onde você não pode aplicar contra a flecha, porque a deformação tem que estar muito controlada e a deformação tem que estar controlada também, não só a flecha, tá? A regra é simples. O que é a flecha? É a diferença do arco e da linha. Tem vídeo no canal sobre por que a gente chama de flecha. Tá? Entre o arco e a linha nós temos a flecha. Beleza? Se eu tenho um arco virado para cima, eu tenho um arco virado para baixo, a flecha é medida igualmente. Então, se o limite de flecha lá é 1 centímetro, o limite de contra-flecha depois de medir escoras é também 1 centímetro. Significa que você pode fazer uma contra-flecha no máximo 1 centímetro? Não, você pode fazer mais. Ok? Por quê? Porque assim que você tirar as escoras, a sua laje já vai deformar um pouco, a sua viga já vai deformar um pouco, então você pode fazer 1 centímetro mais uma porcentagem da flecha imediata. Quanto? Aí tem que se calcular, mas geralmente a gente considera 80% da flecha imediata por peso próprio, ok? Mas não tem uma regra específica do limite quanto. Não! Por que não? Porque você não pode falar, é uma boa opção. É sempre comparado ao quê? E a questão é, maciço engastado em viga contra maciço engastado em laje, maciço engastado em laje contínua é muito mais econômico e eficiente, ok? Você está teimando na ideia de balanço descontínuo, que tem vídeo no canal sobre, e que é uma maluquice de fazer, que estraga a obra, ainda mais se for trabalhar com laje maciça, que é uma laje bidirecional, que não vai gerar exatamente o que você está imaginando, onde a gente acha que ela vai ser unidirecional ainda, não é. Ok? Então, não, você não engasta laje em viga, a não ser que você esteja disposto a gastar bastante dinheiro nessa viga, fazendo uma viga larga e com estribos bem pesados e armadura de pele por causa da torção. Perto de balanços ou em qualquer outro caso, se você for, eu quero fazer um balanço e eu quero fazer de laje maciça, você vai seguir uma regra bem simples, que é qual? Se a parte interna e o geral da obra é com a laje X, a parte em balanço é com a laje X. Então, se X for treliçado, se a laje interna é treliçada, o balanço também. Se a laje interna é maciça, o balanço também. Ah, mas eu tenho que trabalhar com maciço porque é balanço. Não, você não precisa. Você deve trabalhar com o mesmo sistema estrutural, e um dos erros que gera balanço descontínuo é fazer salada de laje, achando que para negativo, em balanço, a maciça é melhor, mas daí gera balanço contínuo e faz essa maciça e essa treliçada e acha que o negativo não vai tudo para treliçar igual. Tá? Então, usa o mesmo tipo de laje no pano inteiro, a não ser que você tenha um motivo muito bom para fazer salada que aumenta o custo consideravelmente. Isso não tem a ver com norma em si, apesar de ter, mas eu vou usar o Eurocódigo e tudo mais para aberturas. Não é relacionado a isso. Tá? A questão crítica é o que? É que você está tirando partes da estrutura quando você faz uma abertura para colocar uma tomada, uma tubulação em uma obra de alvenaria estrutural. Pode fazer isso?
Desde que você tenha um engenheiro que tenha dimensionado a estrutura e falado, pode, ok? Tá? Só que o que geralmente vai acontecer é que tem uma obra existente faz 5 anos e o cliente quer tirar uma parede, quer tirar um pedaço de parede, quer colocar uma janela, quer colocar uma tubulação. Aí alguém vai ter que dimensionar e garantir que aquilo lá ainda suporta, ok? Tem como aplicar reforços, tem até reforços que são bem baratos, podem ser aplicados tranquilamente, mas tem que ser verificado, ok? Eu demonstro isso no curso de parede estrutural, mas a questão é a gente tem que verificar se, removendo parte daquela estrutura, aquela estrutura ainda fica de pé. Tá? Não é só assim, vou sair quebrando de qualquer jeito e tá ok, tá na norma que pode. Não está na norma que pode ser quebrando de qualquer jeito. Uma laje nervurada, na verdade, é o que? Ao invés de usar uma viga a cada 3, 4 metros, você faz uma nervura a cada 60, 80, 90 centímetros, ok? Isso que é uma laje nervurada, beleza? Tá? E entra a questão, eu tenho que vencer um balanço grande. É melhor eu vencer com uma viga de 80 de altura a cada 3, 4 metros, ou é melhor vencer uma viga com 30, 40 de altura com uma área de influência de 60 centímetros, ok? O que vai acontecer é que a laje nervurada, por ter altura menor, a gente compensa com várias, com muito mais vigas, ok? Mas também tem que compensar com muito mais aço, ok? Tem um vídeo no canal sobre qual o melhor sistema para grandes vãos, ok? E não é laje nervurada, nem para grandes balanços, não é laje nervurada. Tem um sistema muito mais econômico que aproveita muito melhor essa questão de altura elevada e não um monte de viguinha baixa, porque a regra do vão grande não é vão grande, um monte de viguinha baixa, não. Vão grande é viga grande, ok? Vou deixar o link do vídeo abaixo. Tem vários TCC sobre isso, mas realmente o DPL ele não tem muita base. Okay? Se for trabalhar, eu quero fazer um mini soldador ali dinâmico, eu recomendaria seria o Macintosh, que não é comum no Brasil, mas fora do Brasil ele é muito utilizado principalmente na Ásia, que tem mais formulação e tudo mais para determinar o dimensionamento exato, ok? Se você for trabalhar digamos, com DPL, me chega para mim e fala DPL, sabe o que eu faria? Eu descobri onde é que está impenetrável e desceria a fundação até ali, ok? Posso o dimensionamento exato, qual é a tensão de ensino exato? Até pode, mas descobrindo onde está impenetrável, você vai ter o ponto onde uma função vai ser econômica, ok? Dependendo do caso, pode ser um estaca um pouquinho maior, um pouquinho menor, pode ser um sapato um pouquinho maior, um pouquinho menor, daí é mais questão de detalhes, até porque mesmo se eu tivesse o SPT exato, pegasse dois atores diferentes, os resultados teriam uma pequena diferença, ok? Daí é só questão realmente de precisão ao limite, tá? O ideal é que desce até impenetrável qualquer fundação eficiente. Eu não me limito apenas aos 2 métodos antigos oficiais que você vai ver em livros antigos sobre dimensionamento de estruturas e fundações baseadas em SPT, tá? Eu não trabalho só com esses 2 métodos antigos, tem muitos outros métodos. O que eu faço? Tá? Eu utilizo a análise similar ao que o Berberian faz. Eu não estou falando que eu uso só o método do Berberian. Eu utilizo uma análise similar ao que o Berberian faz. O que o Berberian faz? Ele usa o método dele? Não. Ok, ele usa também, mas ele usa o método dele, ele usa o Alck Veloso, ele usa o Decur, ele usa o Teixeira, ele usa vários outros. E aí ele remove os que estão muito fora da média, ok? E pegando o que são o pior e o melhor, né? E nós sempre faz uma média, ok? Tá? E até pode parecer que tem diferença nesses métodos, mas só quando faz uma modelagem só superficial, ou também pode acontecer diferenças, que uma vai precisar 1 metro a mais ficar num solo impenetrável, mas vai ser similar, né? Primeiro que a gente não precisa fazer um modelo de diagrama de corpo livre da viga anel para poder modelar as cargas de vento na fundação da estrutura, ok? Mas se por algum motivo precisasse, falando Gilberto, mas tem que fazer o diagrama de corpo livre inteiro da viga anel, o que eu teria seria o seguinte, eu teria a viga anel aqui, beleza? As estacas vão ser moduladas com a componente dela, né? Colocamos coeficientes de mola na base, ok? E tudo mais. E, além disso, né, onde tem o túnel, eu não vou ter estaques, porque eu pulo aqui faltando 1 ou 2 estaques, beleza? Tá? Essa é a primeira questão. E daí eu teria que ter uma carga de vento, uma hipótese, a hipótese do V0 aqui e um V90 aqui. Tá? E no caso, tem que mudar um V180 e tudo mais, mas você entendeu a questão, um V45 aqui. Tá? Não é o que eu faço no módulo de silos, não tem por que fazer toda essa complicação aqui, tá? Porque eu posso modular de uma maneira bem mais simplificada e ainda garantindo o cálculo praticamente perfeito, ok? Tá? Então, se fosse fazer isso, se eu precisasse por algum motivo fazer isso, esse seria o processo, felizmente eu não preciso. Uma regra geral que eu sigo em todos os cursos é o que? Eu demonstro o dimensionamento simplificado de maneira totalmente manual. Por quê? Porque o interessante e o crítico é ter uma base para o dimensionamento manual, para depois, no dimensionamento final, com o auxílio de planilhas, o auxílio de software,
atingir o resultado exato, ideal, ok? Então sim, eu demonstro um cálculo manual, só que eu demonstro de maneira simplificada. Eu aplico várias simplificações, eu falo, estou aplicando isso, simplificação, estou aplicando isso, simplificação. Essa simplificação vai gerar esses efeitos, que pode ter uma pequena diferença, depois a gente vai ver o resultado exato no cálculo, através do software, até porque todo o cálculo de maneira manual, tá? Sem usar nenhuma planilha do Excel, sem usar nem o F-Tools, seria um cálculo muito complexo, ok? Se você não quer, por exemplo, comprar um software no curso de metálicos, por exemplo, tem todo um módulo do F-Tools que você não precisa de software pago para usar, tá? Mas cálculo manual, realmente, eu faço a parte simplificada, que é o crítico para o engenheiro. Essas obras de nicho realmente não vai ter exatamente o item da norma, ok? Não vai ter o item da norma lá, totens de propaganda tal da informação, ok? O que eu geralmente utilizo? O mais próximo que eu consigo encaixar. No caso do totens, o que eu trabalho é edifícios de um pavimento, porque, como bem, totem nem chega a ter um pavimento, tá? Mas seria a menor questão, tá? Que daria uma flecha limite de altura sobre 300, ok? Tá? É uma deformada tranquila, uma deformada que é visível, ok? Facilmente, é uma deformada controlada, ok? E geralmente eu trabalho com ela. Mas eu sei que não tem exatamente uma regra específica. Felizmente, no caso do totens, tem maneira de ganhar resistência e reduzir deformação ao mesmo tempo, ok? E se aplicar adequadamente, a gente vai conseguir resolver a flecha muito antes do ganho de resistência, então acaba não sendo um problema em um totem bem planejado, ok? Tá? Mas com base ao altura sobre 300 seria o limite de um totem, porque não tem outra norma. Como otimizar qualquer estrutura e saber o que você pode resolver? Bom, olhando a fórmula, ok? Igual eu falo nos vídeos da regra do vão grande. Vamos lá, a resistência de uma peça vai ser a resistência do concreto mais a resistência do aço, ok? Então, isso aqui, claro, uma peça de elemento, ok? Então, resistência do concreto é pela área de contato multiplicado pela resistência do concreto, ok? Esse é a resistência do concreto, tá? Ou, né, a área de aço que você tem multiplicado pela resistência do aço. Então, como que eu aumento a área do concreto? Ou eu aumento a espessor da laje, fazendo um capitel, ou aumentando a espessor como um todo, né? Ou eu aumento a largura do pilar para aumentar a área de contato, tá? E isso multiplica pela resistência do concreto, que também é uma coisa que eu posso aumentar para ganhar resistência, tá? Alternativamente, se eu quero resolver com aço, eu posso aumentar a quantia de aço. Basicamente, são esses métodos que você tem, não existe outro método. Ou você vai resolver aqui, ou você vai resolver aqui, beleza? Hoje eu passei embaixo de uma marquise e eu não escorei ela, não quebrei ela, eu só deixei ela lá. Porque eu estava caminhando na rua e eu passei por baixo de uma marquise. Então a primeira questão é contexto. A gente está falando de uma marquise com patologias. Se sim, qual patologia? Porque se for uma obra nova, nem tem por que quebrar nada, né? Eu vou construir um prédio e daí vai ter uma marquise, beleza? Vai lá e constrói conforme o projeto. Vamos imaginar que seja uma marquise existente que tenha patologias. Eu vou conferir quais são as patologias e eu vou pegar o projeto daquela marquise. Ok? Eu vou ficar com o cliente se ele tem o projeto, ou quem que projetou, se o engenheiro projetou tem o projeto, ou eu vou entrar em contato com quem executou para descobrir se tem projetos que pelo menos tem o que foi executado. Ok? Se eu não conseguir essas informações, aí sim eu vou pensar em quebrar a estrutura, imaginando que ela tenha risco de falha que vai ser medido pelas patologias. Ok? Mas o engenheiro nenhum sai quebrando na obra antes de analisar opções mais econômicas simples e que geram menos danos à estrutura. Você vai dimensionar a parede e a alvenaria estrutural descontando a perda de área. A vantagem é o que? Nichos geralmente são pequenos, então você não vai perder em si o mecanismo de combinação das quinas, ok? Mas você vai acabar perdendo um pouco da resistência e compressão da parede, ok? Tem resistência geral da parede, tá? Por quê? Porque é meio abertura ali. Beleza? Eu demonstro aqui na prática um curso para estrutural, mas basicamente você vai fazer o quê? Você vai descontar a área que o nicho tem, ok? Basicamente você vai fazer isso, se reforçado, porque no caso nem perde resistência. Daí você tem que aplicar, claro, um reforço no contorno da quina, né? Que é o ideal sempre que tem abertura em parede estrutural, aplicar um reforço para compensar a perda de resistência pela parede. Porque você claramente não leu ou a descrição do que é cada resistência, ou você não leu a fórmula adequadamente. Por quê? Porque o VRD2, tá? Eu vou pegar aqui no NBR e eu vou ler explicitamente o que está escrito no VRD2. Força cortante resistente de cálculo relativa à ruína das diagonais comprimidas. Exatamente, diagonais comprimidas, ok? E o que é o VRD2? É 0,27, um alfa V2 aqui, que é só um coeficiente geral proporcional à resistência de concreto, tá? O FCD, F de compressão,
de projeto. Então isso aqui é a resistência à compressão do concreto. E daí multiplicado pelo W multiplicado pela altura, ok? Você não utiliza resistência de tração do concreto para o VRD2. Você usa para o VRD3, que é o que? O VRD3, sim, eu vou ter a descrição dele aqui, ó, mas o VRD3 é ruptura por tração diagonal, daí que se usa a tração. Um monte de apertador de botão gosta de colocar rotulado, porque daí até consegue desse jeito economizar aço. Mas eu preciso economizar mais aço ainda, trabalhando com a estrutura, mantendo o engaste, mas fazendo o dimensionamento da ordem correta, que não é começando apertando o botão. Tem um vídeo sobre, eu vou deixar aqui embaixo o link dele. Se usa um comprimento maior, bom, depende comparado ao que? Se usa um comprimento menor do que se usa em pilares que estão enterrados, ok? Mas se usa um comprimento maior do que se usa uma viga que não está enterrada, ok? A questão é, tem que usar um comprimento maior do que uma viga normal? E a resposta é sim. Tem que usar 45 ou 50? Não. Tem que usar o limite da norma. Qual que é o mínimo da norma? Estou com ela aqui aberta, mas a classificidade 1 ou 2 é 30. Okay? A classificidade 3 é 40 e só a classificidade 4 é 50. Então você está construindo na costa um prédio rente à praia, beleza, vai usar 50. Mas todos os casos, tu não vai usar nem 4,5 nem 5 em uma viga baldrame. Tu vai fazer o quê? Você vai abrir a norma para analisar, ok? Porque é o que um engenheiro decente deveria fazer. Primeiro, o que é FCK? É a resistência do concreto. Daí a pergunta é, 20 e 25 é a mesma coisa? Não é. Tá? Próxima questão, o FCK não interfere só na resistência à compressão. Ele também aumenta a resistência à tração, reduz deformação porque aumenta o módulo de elasticidade, aumenta a durabilidade da obra, tem vários outros fatores. Então a regra inicial que a gente vai ter é o seguinte. Primeiro, eu tenho que usar o mínimo obrigatório da norma. Okay? Dependendo do caso, tem casos que nem 30 é suficiente. Okay? Então eu tenho que usar o mínimo obrigatório para cada caso. Que é a NBR-18 usa o mínimo para garantir a durabilidade. Próxima questão é, qual é a diferença que o FCK gera, né? Por quê? Porque se eu for de um prédio alto, o pilar de um prédio alto aumenta o FCK, eu reduzo drasticamente a taxa de aço. Agora tem uma viga com um vão pequeno, aumentar o FCK não muda quase nada, entendido? Então tem que determinar quais são os esforços para determinar se vale a pena ou não, tá? Mas mudar de 20 para 25, 25 para 30 é o mesmo padrão. Isso não tem nada a ver com o círculo de Moore, na verdade até pode ter a ver, mas não é por causa disso. É basicamente isso aqui, que não existe momento e cisalhamento. Isso aí é uma mentira que a gente usa para facilitar a análise, ok? O que existe na prática é tração e compressão, ok? É a única coisa que você vai ver na prática. Ou eu estou aproximando ou eu estou afastando, ok? Então, imagina que eu tenho uma viga em balanço, ok? Tá? Eu vou ter uma biela comprimida, que é o meu cisalhamento, e eu vou ter um tirante tracionado, que é pelo cisalhamento. Então, o cisalhamento gera uma compressão e uma tração, uma compressão e uma tração, uma compressão e uma tração, ok? E daí eu vou ter o topo tracionado e a base comprimida, que esse é o momento, ok? Então, todo o vergalhão está lá só para suportar a tração. Qual a tração? A tração gerada pelo cisalhamento, a tração gerada pelo momento, tá? Mas momento é só uma coisa que gera tração e compressão, e cisalhamento também. Igual eu respondi no último Stories, basicamente perguntando a mesma coisa em caso de cobertura que não é abordado, abre o Eurocódigo e segue o Eurocódigo. Se nós não temos no NBR, tem que seguir o Eurocódigo. Ah, mas eu não tenho Eurocódigo português, então aprenda inglês. A solução mais eficiente, que quando eu aplico nas minhas obras, eu vejo que os executores não reclamam e não vem problema, é a sapata T com a viga de equilíbrio no nível térreo, usando ela já de baldrame, ok? Tem vídeo no canal sobre, e é o método mais eficiente que existe. Por quê? Porque ele não exige escalação pesada, ok? Dá para usar a viga em transição, dá para usar a viga alavanca lá no nível embaixo, até é possível, mas o problema vai ser a quantia de escalação que você vai ter, que pode ser compensada apenas aumentando o arranque, ok? Então a solução mais econômica que tem é sapata T com uma viga de transição ou de equilíbrio, o nome que você quiser, mas a viga de equilíbrio no nível do térreo na baldrame para eliminar a escavação, ok? E a pior solução, claro, né, é tentar achar um jeito de não precisar colocar viga, porque daí vai gerar momentos excessivos. Se tiver qualquer carga axial, mesmo de uma laje, já é problemático. Você pode interpolar tecnicamente, desde que, claro,
tem um item similar que a norma aborda, porque tem coisas que a norma não aborda. Tá? Uma coisa que a norma não aborda: galpão em arco sendo uma cobertura isolada. Não tem tabela na norma para isso, ok? Outra coisa que a norma não aborda: obras onde o comprimento é mais do que 4 vezes a largura. Imagina um prédio que tem, sei lá, 10 metros de largura e 50, 60 metros de comprimento. Tecnicamente, não abordado na norma. Nesses casos, até é possível interpolar ou usar 2, 3 tabelas equivalentes, tá? Mas a gente também pode seguir para o Eurocódigo, porque a gente tem uma base normativa, tem várias normas que permitem isso já como padrão, que se não tem na NBR, a gente vai para o Eurocódigo. A gente já usa cal na argamassa, porque ele reduz fissuração e ele também facilita a trabalhabilidade. É uma mágica o cal que reduz fissuração? Não, ele reduz fissuração porque a argamassa vai conseguir deformar mais sem pegar carga, ok? E esse que é o problema de usar no concreto. Você vai reduzir drasticamente o módulo de elasticidade, tá? Vai facilitar executar, mas depois vai ser um concreto muito mais fraco e também vai reduzir a resistência total. Tá? Ele também reduz um pouquinho o pH, mas é pouca coisa, continua sendo alcalino. Tá? Mas o crítico é o seguinte: você tem um concreto muito mais fácil de fazer, que depois de fazer é muito mais fácil de cair. E daí não adianta para nada, porque você pega para ficar 25 e muda para ficar 10 ou menos usar cal. Okay? Então, esse que é o problema de usar cal, tanto que traços de argamassa de cintamento de alvenaria estrutural usam muito menos cal, conforme a resistência aumenta. Okay? Mas tem um vídeo no canal sobre aditivos. Se você entender que uma sigla tem um significado, vai ficar óbvia a resposta. Por que eles chamam de TMS? Por que a gente chama de NBR? Porque NBR é Norma Brasileira Regulamentadora. Okay? E o que é TMS e o que é ACI? TMS é The Masonry Society, a Sociedade de Alvenaria. Okay? Tá? E o ACI, American Concrete Institute, Instituto do Concreto Americano. Okay? Então, a norma de alvenaria para quando e a norma de concreto para quando? Aí a pergunta está na resposta. Entendido? Tá? Sempre lembra, você vê uma sigla, ao invés de perguntar, nossa, é uma sigla, que legal. Não, qual o significado dessa sigla? Até hoje eu vejo um engenheiro que não sabe o que é FCK. Tá? Ele não sabe por que é FCK, é F, um C e um K. Tá? Então, analisa a sigla e descobre por que ela tem aquele nome.